Olha só, gente. Vocês estão vendo aí na tela o gráfico? Isso aí é o que aconteceu com tudo que o governo federal arrecadou no ano passado. Como eu falei, arrecadou de todas as fontes, tá? De todas as fontes. Aí Ó, vamos lá. Primeiro, só um momentinho. Nós arrecadamos, ao todo, 4 trilhões e 60 bilhões de reais. Olha só, mais de 4 trilhões de reais. Como eu falei no início, em tributos, em emissão de novos títulos, em receitas comerciais e patrimoniais também, das privatizações, e, entre outras, né? Então, olha só, a soma de tudo isso, que alimenta o orçamento federal, somou 4 trilhões e 60 bilhões, como vocês estão vendo aí no título desse gráfico. Desse valor, olhem o que foi para a dívida. Quase 2 trilhões, pessoal. 1 trilhão 879 bilhões. O que representa 46,3% do orçamento federal, ou seja, é a maior fatia. É muito importante vocês prestarem atenção nesse dado, porque quando a grande mídia fala do orçamento, ela some com esse gasto da dívida e ela apresenta para a população como se a Previdência Social é que fosse a maior fatia do orçamento. Olha aí se é a Previdência. A Previdência consumiu menos da metade, muito menos da metade. Ano passado, a Previdência ficou com 20,7%, a dívida com 46,3%. Muito mais, não é? E o que aconteceu com a dívida? Apesar desse privilégio todo aí, sacrificando todas as demais áreas. Depois a gente vai comentar as demais áreas. Mas eu queria começar concentrando na questão da dívida. Apesar desses quase 2 trilhões aí que foram para a dívida, o estoque da dívida cresceu. Cresceu praticamente meio trilhão. Gente, nós gastamos quase 2 trilhões com pagamentos de juros e amortizações da dívida, e o estoque da dívida cresceu quase meio trilhão de reais ano passado. Saltou de 7 trilhões 643 bilhões para 8 trilhões 107 bilhões. Tá? Todas as fontes estão lá no artigo, como eu falei para vocês. Tá? E por que a dívida explodiu desse jeito? Principalmente por causa da política monetária suicida do Banco Central, que explodiu a taxa Selic. Ano passado, a Selic subiu várias vezes. Em agosto, ela atingiu 13,75%. Está nesse patamar até hoje, né, sem justificativa técnica ou econômica que se sustente. É simplesmente uma correia de transmissão de recurso público para, principalmente, o setor financeiro e grandes rentistas, não é? Que ganham com o juro mais elevado do mundo que o Banco Central paga. E os outros mecanismos, né, operados pelo Banco Central, principalmente a Bolsa Banqueiro, a remuneração da sobra de caixa dos bancos, através do abuso das compromissadas e dos depósitos voluntários remunerados. Né? Então, eu queria fazer essa introdução mostrando aí o privilégio da dívida e, apesar desse privilégio, o estoque da dívida cresceu. Então, eu queria, nesse ponto, que o Rodrigo comentasse, porque muita gente fala, Rodrigo, que a dívida não é problema, fala que a dívida está sendo só rolada. Olha, se a dívida estivesse sendo só rolada, o estoque da dívida não teria crescido quase meio trilhão. Porque rolagem é simplesmente a substituição de um título que está vencendo por um novo título. Se fosse isso que estivesse acontecendo, o estoque estaria se mantendo constante. Mas, apesar desse rombo aí no orçamento, o estoque não ficou constante, o estoque aumentou quase meio trilhão de reais. E mais, ano passado, gente, nós tivemos recorde de arrecadação, mas ficamos submetidos ao teto de gastos. Vocês se lembram no final do ano
universidades inviabilizadas de funcionar, institutos federais, a Polícia Federal teve que parar de emitir passaporte. Vocês lembram disso? Várias áreas fundamentais pararam de funcionar porque não tinha dinheiro para nada. Por quê? Se nós batemos recorde de arrecadação ano passado. Por quê? Está aí explicado. Ó. Não é só dinheiro de emissão de título, de rolagem que vai para pagar dívida, não. Dinheiro de várias fontes estão sendo desviados para pagar dívida. Então, eu queria que o Rodrigo explicasse bem essa parte da rolagem para os nossos seguidores e seguidoras, porque isso tem que ficar claro, né, Rodrigo? Você quer que deixe na tela ou tira um pouquinho para descansar um pouco os nossos? Pode tirar o gráfico um pouquinho, né? Aí a gente vai fazer a discussão mais qualitativa agora, né? Porque, como você bem colocou, Maria Lúcia, muita gente diz que essa dívida não tem custo nenhum, né? Tem uns analistas aí, neoliberais, né, que gostam de ficar atacando o gráfico da auditoria cidadã, exatamente porque as teses deles, né, são totalmente desmontadas, né, pelo gráfico. Né? Eles gostam, né, de defender a reforma da Previdência, reforma administrativa, né? Fala que o rombo está no servidor público, está na Previdência, né? Mas quando a gente mostra o gráfico, né, aí eles ficam totalmente sem base, né? E aí resta eles só tentar atacar o gráfico. Né? E costumam dizer isso, né? Não, isso aí não tem custo nenhum, porque isso aí é só rolagem. E o que seria a rolagem, né? Que, em tese, né? Seria você pegar um novo empréstimo para pagar o principal, né, da dívida que está vencendo. Não é o juro, né? Porque juros, como a Maria Lúcia bem colocou, né, é outra coisa, né? Nós estamos falando da tal rolagem que eles dizem, né? Que é você pegar um novo empréstimo para pagar o principal da dívida que está vencendo. E aí eles costumam dizer que não, que toda aquela parte amarela, na verdade, é só rolagem, né? Será? Nesse artigo, né, que a Maria Lúcia indicou, né, que vocês podem encontrar na nossa página, né, em destaque, né, vocês entrando lá em auditoriacidadã.org.br, e logo vocês vão ver o gráfico de pizza, né, clicando no gráfico vocês têm acesso ao artigo. Né? E no artigo a gente mostra que, qual que é o primeiro erro desse argumento? Né? Em primeiro lugar, quase um trilhão de pagamento de juros e amortizações dessa dívida no ano passado não tem nada a ver com a rolagem. Né? Primeiro, por quê? Porque é juros ou é amortização que não foi pago com novos títulos. Né? É com outras fontes, né? Como a Maria Lúcia já colocou. Né? Tem muita gente que fala, não, porque o país não tem dinheiro, ele tem que pegar novos empréstimos para pagar a dívida. Não é só isso, não. Quase mais de 200 bilhões, né, que foram pegos aí de outras fontes, né, que poderiam ir para áreas sociais, né, mas foram para pagar a dívida, amortizações da dívida. Né? E mais os juros, né, que são nova dívida. Isso não é rolagem. Isso não é algo que não tem custo, né, porque é uma dívida que surge durante o ano, você tem que pagar aquele juro, e aí, em boa margem, você toma novos empréstimos para pagar juros. Né? E aí acontece isso. Ou seja, de cara, né, o primeiro grande erro desses analistas é que quase 1 trilhão, né, desse pagamento de juros e amortizações do ano passado não tem nada a ver com a rolagem. E o resto? Né? O resto, né, mesmo o que eles chamam de rolagem, né, a gente tem que considerar sim, porque quando você pega um empréstimo e decide o que fazer com esse empréstimo, você tem duas opções. Você pode pegar esse empréstimo e investir em saúde, educação, como os países desenvolvidos fazem. Ou você pode pegar esse empréstimo e pagar a amortização de uma dívida que nunca foi auditada pela sociedade. Uma dívida com vários indícios de legitimidade, como a Maria Lúcia falou, a dívida ultrapassa os 8 trilhões. Né? Como é que você vai pagar 8 trilhões sem a sociedade ter auditado essa dívida? Né? Então, isso é uma grande questão. Né? É a prova de que isso é um custo, sim. Porque enquanto países desenvolvidos pegam empréstimo para investir na economia, na sociedade, aqui não. Aqui pega-se empréstimo para pagar a mesma dívida, rolar a dívida. Mas o que significa isso em termos econômicos? É abdicar, abrir mão do desenvolvimento de um país. Né? Porque quando se pega empréstimo para investir, né, a juros baixos ou até negativos, né, como o Japão faz, é uma coisa diferente. Né? Você investe na tecnologia, você torna o país soberano em termos tecnológicos, você atende às necessidades da população. Agora, pegar empréstimo para pagar a mesma dívida é condenar o país ao subdesenvolvimento, à pobreza, né? É a miséria, infelizmente. Né? Então, é um pouco por aí. Né? Inclusive, tem outra tática, né? outro artifício, né? Que é importante a gente deixar claro, né? Porque muita gente pode se perguntar, mas o governo, quando a gente olha lá no demonstrativo do Tesouro Nacional, só tem 200 e poucos bilhões de juros.
E vocês estão dizendo aí que foi 780 bilhões de juros? Sim, está lá no nosso artigo. Por que isso? Né? Por que essa diferença entre os dados? Né? Porque quando se fala que é rolagem, né? A grande questão está aí. Né? Porque grande parte dos juros, né, que o governo contabiliza, ele pega aquele juro e contabiliza como se fosse rolagem. Ainda tem isso, ainda tem essa tática que eles usam. Né? Então é importante a gente fazer a estimativa dos juros corretamente, né, pegando o estoque da dívida no início de 2022 e multiplicando pela taxa média, pelo custo médio da dívida no ano passado, né, e aí a gente chegou a 780 bilhões, né, e é um dado muito maior do que o dado de juros que o governo divulga oficialmente. Por quê? Porque ele pega grande parte desses juros e contabiliza como se fosse rolagem. Aí fica fácil, né? E tem toda uma derivação, né? Depois a Maria Lúcia pode complementar, né? Desse problema, que é você pegar uma despesa corrente, que é juros, e apropriar como se fosse despesa de capital. Na verdade, isso é uma armadilha contábil, né, digamos assim, uma grande jogada, né, contábil para você poder pegar novo empréstimo para pagar juros. Porque a Constituição, se a gente olha lá no artigo 67, inciso 3, ela impede, a lógica desse artigo é você impedir que se pegue empréstimo para pagar a despesa corrente, como é o caso dos juros. Mas aí o governo apropria grande parte do juro como se fosse rolagem ou amortização, que eles falam, vira despesa de capital. Aí pode, né? Então, é só para introduzir essa questão, a Maria Lúcia depois pode complementar, mas é interessante a gente olhar para todas essas armadilhas, né, que os neoliberais tentam jogar em cima do gráfico, para a gente estar preparado para esse debate. Né? Porque sempre que a gente apresenta esse gráfico, né, os neoliberais, claro, né, atacam, né, e até alguns outros economistas aí que acabam copiando, né, os argumentos dos neoliberais. Né? Tem muita gente que fala isso. Né? Não, isso aí não é gasto, não precisa. Tem gente que fala também que não precisa de auditoria, é só baixar o juro, né? Como se o juro não fosse uma fraude a ser auditada. Né? Isso aí pode ser. A gente pode discutir mais adiante também. Né? Tem vários argumentos aí que a gente pode continuar, mas o principal, né, devolvendo aí para Maria Lúcia, é o que a gente colocou, né, são dados oficiais, né? Todos esses argumentos furados aí que os neoliberais colocam, a gente mostra o furo, né? A Auditoria Cidadã da Dívida é uma associação sem fins lucrativos e precisamos do seu apoio para produzir e divulgar o nosso material. Então, deixe seu like, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal, é grátis. E se você quiser e puder, doe através do Pix 12 537 204 000145. Agradecemos a todos pelo apoio e vamos juntos pela Auditoria da Dívida já!